Esse aqui é um resultadozinho bem bobinho, mas bem importante. Ele fala o seguinte, é até uma outra forma de você enxergar a continuidade. Ele fala o seguinte, que se eu tenho uma função contínua em um intervalo AB, dizer que a função é contínua em um intervalo AB, gente, é dizer que ela é contínua em todos os pontos desse intervalo. Qualquer valor que você pegar aqui, o limite no ponto será igual à imagem do ponto. Então, eu estou dizendo que a função é contínua nesse intervalo AB. Então, ela assume todos os valores entre o f de A e o f de B. O que quer dizer assumir todos os valores entre o f de A e o f de B? Aqui está o A, aí você vem cá até o gráfico, e depois você vem para o eixo Y, você encontra o f de A. Aqui está o B, aí você vai até o gráfico e vem para cá, você encontra do lado de cá o f de B. Mas aí no caso vai ser contínua entre A e B, ou no próprio A e B também vai ser contínua? Não, no ponto A e B, ela é contínua só... Foi bom você falar isso. No ponto A e B, nesse caso aqui, ela é contínua pela direita. No ponto A, ela é contínua pela direita e no ponto B pela esquerda. Então vamos mudar isso aqui, para ficar até melhor, de acordo com o que você mesmo falou. Só lembrando o seguinte, que esse AB aqui, quando você coloca o colchete, você está incluindo o A e o B. Quando você não quer incluir, você coloca assim. Tá bom? Então, voltando aqui. Esse teorema aqui diz o seguinte, que se eu tenho uma função contínua em todos os pontos do intervalo AB, então qualquer ponto que eu pegar aqui dentro do intervalo AB, esse ponto é um ponto de continuidade. Se você calcular a imagem do ponto, você calcular o limite no ponto, vai dar a mesma coisa. E o que ele está dizendo é que a função, nesse caso, ela assume todos os valores entre f de A e f de B. Isso quer dizer que qualquer número que você pegar aqui, por exemplo, você pega aqui um número R. Qualquer número que você pegar aqui, você consegue, poderíamos até chamar isso aqui de imagem inversa, né? Você consegue voltar aqui. Bom, a imagem inversa, esse nome talvez não seja muito apropriado, por causa que tem situações onde você vai ter mais de um ponto. Mas então vamos dizer assim, que se você fixar um número qualquer aqui entre f de A e f de B, pelo menos um valor aqui, você vai encontrar, vamos colocar aqui, por exemplo, eu já coloquei R aqui, vamos colocar um C. Você vai encontrar pelo menos um C, onde a imagem desse C é R. Ou seja, esse C é tal que a imagem do C é R. Aí você fala assim, mas que bobagem, que teorema mais sem graça, né? O que tem de interessante nisso? Olha, na verdade, esse teorema também vai ser usado um pouco mais na frente para a gente construir algo importante, que são os teoremas fundamentais do cálculo, que permite você fazer assim, milhões de coisas. Ele é uma ferramenta, né? Se você falar assim, onde é que eu uso o teorema do valor intermediário na minha vida? Não, você não vai usar, esquece, você não vai usar. Agora, você pode, por exemplo, com isso aqui, você pode, por exemplo, poder saber se existe uma raiz ou não, né? Se existe um número... O que é uma raiz de uma função? É o número que a imagem dele dá zero. Então, um caso particular para isso aí seria uma situação assim, vamos colocar assim, ó, caso particular. Um caso particular aqui seria uma situação onde você pega a função e você observa que no ponto A aqui, no ponto A ela tem imagem positiva, então eu tenho aqui um f de A maior do que zero. E vamos imaginar que você tem um ponto B, e nesse ponto B aqui a imagem é negativa, eu tenho aqui f de B é negativa. Então você tem, se a função for contínua, o que você pode garantir? Com certeza, você pode garantir que existe pelo menos um lugar onde a imagem desse ponto é zero. Eu poderia chamar isso aqui de C'. Se por acaso eu estiver diante de uma função contínua, onde no ponto A e no ponto B eu tenho imagem com sinais diferentes, aqui está positivo e negativo, mas poderia ser negativo e positivo. Então, com certeza, existe um certo ponto C', onde a imagem desse C'
é zero. Esse ponto é único? Não necessariamente. Você pode ter situações onde esse ponto não é único, né? Vamos colocar uma situação aqui onde esse aqui é negativo, esse aqui é positivo, e aqui você tem uma coisa mais ou menos assim. Você veja, você vai ter vários pontos aqui. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, aqui seria a imagem do A imagem do A aqui seria negativo, aqui seria a imagem do B, e a imagem do B seria positivo. Esse teorema do valor intermediário, ele me diz que com certeza existe um, mas pode existir mais de um. Aqui, por exemplo, você tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. Eu poderia chamar... Não, 4. Eu esqueci de um aqui, né? Verdade, você tem toda a razão. 5. Então você tem aqui o C', tem o C2', tem o C3', C4', e aqui deu 5, né? E também tem o C5'. Todos esses pontos aqui são pontos que a imagem deles dá zero. O teorema diz que existe, e você pode pegar em qualquer altura, hein? O zero é porque é mais interessante você encontrar raízes. Então eu não poderia deixar de falar isso aqui com vocês. Na verdade, daqui a alguns dias, nós vamos voltar a esse teorema, mas ele como ferramenta para eu concluir outras coisas. Chama teorema do valor intermediário, esse pequeno resultado.